Boa noite, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos à 8ª noite de palestras comemorativas, a 17ª Semana do Livro Espírita, realizada pelo Centro Espírita União e Caridade, com o apoio da USE Intermunicipal de Taubaté. A apresentação artística da noite de hoje reúne jovens participantes da Mocidade Espírita a Caminho da Luz, evangelizadores e crianças, ambos do Departamento de Evangelização da Infância e Juventude Irmão Jacó, do Centro Espírita União e Caridade. Então, neste momento, queremos convidá-los para usar o seu espaço. Paulo, Isabela, Stephanie, Vanessa e Ana Cláudia. Em homenagem à 17ª Semana do Livro Espírita, apresentarão 2 músicas precedidas de um pequeno texto do Espírito Emmanuel. As músicas são De Volta para Casa, de Cássia Eller, e Pela Paz, de Nando Cordel. Desculpem, ficou faltando Ana Luísa no violão. Desculpa, Ana. Senhor, onde estivermos e com quem estivermos, sejam quais forem as nossas dificuldades e problemas, faze-nos reconhecer que somos teus aprendizes. Renova-nos no que somos, para que sejamos o que devemos ser, de acordo com os teus desígnios. Nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Está tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre, sempre acaba. Mas nada vai conseguir mudar o que ficou. Quando eu penso em alguém, só penso em você. E aí então estamos bem, mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está. Nem desistir, nem tentar, agora tanto faz. Estamos indo de volta pra casa. Mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está. Nem desistir, nem tentar, agora tanto faz. Estamos indo de volta pra casa. Paz. Se a provação te aflige, Deus te conceda paz. se o cansaço te pesa, Deus te sustente em paz. se te falta esperança, Deus te acrescente a paz. se alguém te ofende ou fere, Deus te renove em paz. sobre as trevas da noite, O céu fulgura em paz. ama, serve e confia. Deus te mantém em paz. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tem a grandeza dentro do meu coração.
Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças. Paz pela paz, pelas florestas. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça. Paz pela paz, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tem a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pro mundo novo. Paz pela paz, a esperança. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça. Paz pela paz, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de te amar. Antes de lhes agradecer, eu queria saber onde é que vocês estavam escondidos. Que beleza! Voltem sempre, se apresentem muito. Foi muito lindo, viu? Essa paz que vocês transmitiram para a gente agora. Muito obrigada em nome do Centro Espírita União e Caridade e em nome da USE Intermunicipal de Taubaté. Muito obrigada mesmo. Agora compor a mesa desta noite. Convidamos o representante do Centro Espírita União e Caridade, o senhor Jair Chagas. Representante do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, a senhora Regina Alonso. E é com muita alegria que convidamos a ilustre oradora da noite, senhora Marina Ferri. Queremos, neste momento, solicitar ao senhor Jair que faça a prece de abertura da noite. Criar na tela da nossa imaginação a imagem de Jesus sorridente, com os braços estendidos em direção às crianças e dizendo aos apóstolos: deixai vir a mim os pequeninos. Na condição de crianças espirituais, vamos nesse instante a atender ao seu chamado. E procuremos caminhar em sua direção, rogando do fundo do nosso coração: Senhor, nós agradecemos nesse instante esta oportunidade que se nos oferece e rogamos humildemente que permita que os amigos espirituais que nos envolvem nesse instante possam se aproximar de nós, aumentando a nossa sensibilidade e possibilitando que possamos aproveitar as lições que serão ventiladas na noite de hoje. Rogamos ainda, Senhor, carinhosamente, que abençoe a expositora da noite de hoje, a fim de que ela possa ser feliz na sua apresentação,
criando as condições de que possamos aproveitar dos seus estudos. Todos que aqui estão reunidos nos dois planos da vida. Ampara-nos e abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Cida Guimarães Ferri nasceu e reside em Taubaté. É formada em Ciências Físicas e Biológicas, pós-graduada em Cultivo de Plantas Medicinais e Ensino Religioso. Foi professora do SESI. É voluntária do Hospital Regional. Presidente da USE Intermunicipal de Taubaté. Participa dos programas espíritas Espiritismo em Flash, na TV Cidade, Conexão Espírita, na TV Metropolitana, escreve para o jornal O Espírita de Taubaté. Coordena os grupos de estudo e trabalho mediúnico no Centro Espírita União e Caridade e Centro Espírita Maria de Nazaré. Realiza palestras nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E hoje nos brinda com a sua brilhante apresentação. Por favor, senhora Marina, faça uso da palavra. Amigos, boa noite. É uma alegria estarmos aqui participando do evento desta nossa Semana do Livro Espírita. Nós espíritas sabemos o valor dessas obras, sabemos o quanto somos dependentes deles, quanto necessitamos das escritas daqueles que se debruçaram sobre páginas em branco, trazendo a nós a beleza da informação do mundo espiritual para o nosso processo de educação pessoal. É assim, e com ainda o som de Nando Cordel falando da paz no mundo, que é proposta do Espiritismo, nessas vozes tão jovens, e quando a gente olha isso, a gente diz, o mundo tem jeito sim, só depende de nós. Nós acreditamos nisso, e por isso agradecemos a Deus a presença desses jovens entre nós. Queríamos, nesse instante, nos reportarmos à distante Jerusalém. Pensemos naquele horto das oliveiras, pensemos Jesus, como foi aqui lembrado, sorrindo para as pessoas, ensinando a cada uma o caminho a seguir naquilo que passou para a história com o nome de Sermão do Monte, onde Jesus fala dos estados de comportamento humano e da perseverança daqueles que, encontrando-se em determinadas situações, haveriam de ter um bom final, uma boa solução para as suas vivências. Mas nós queremos parar num instante, num momento especial, tão especial, que passou para o mundo como a única prece que Jesus teria ensinado à humanidade. O momento único em que ele, elevando os olhos aos céus, ele diz, Pai, e conclama naquele instante, faz o clamor do fundo de sua alma, mas no fundo nós vamos ver que aquele Pai, ou no aramaico, como ele teria dito, como pudemos ver no filme de Mel Gibson, todo em aramaico, ele dizer Adonai. Parece que essa palavra treme as cordas do nosso coração. Adonai, Pai, Pai nosso que estás nos céus. Essa expressão Pai, nos lábios de Jesus, ganha uma força tão grande, que é uma evocação da alma extremamente ligada ao Criador, e que busca ser o gancho para que esse Criador se derrame sobre todas aquelas criaturas que ali se encontram. Esta evocação, contudo, quando ele chama de Pai e diz nosso, ela traz para nós
um papel importantíssimo. Ela traz para nós, ela confirma o nosso direito de vida, o nosso direito de seres criados por Deus. Por isso, este direito de vida é inalienável, e qualquer atitude que tivéssemos contra o viver, contra a vida de um ser, nós estaremos transgredindo aquilo que Deus colocou como dom maior, a própria criação dos seus filhos. Jesus nos chama a esse direito, à dignidade da vida. Mas ele não para aí. Na segunda frase, porque não vamos discorrer aqui todo o Pai Nosso, não é essa a nossa intenção, mas quando ele diz, santificado seja o vosso nome. E ao dizer isso, é como se Jesus nos pedisse que uma clamação a Deus, é o reconhecimento da grandeza do Pai. Santificado é o teu nome, mas coloca sobre os nossos ombros deveres. Deveres de comportamento, deveres de condução na vida, porque para honrarmos o nome de filhos de Deus, para honrarmos o nome do Pai, com certeza, todos nós temos deveres com as leis que o Pai estipulou. Se Jesus nos mostra direitos de vida e nos mostra deveres a cumprir para honrar o nome do Pai, ele ainda leva mais adiante, porque neste momento ele está mostrando o direito de ser e a obrigatoriedade de estar, o dever de estar filho, o direito de ser filho e o dever de estar filho, de fazer a nossa parte para honrar ao Pai. Essas duas situações para nós, de direito de vida e de dever para com a vida maior, que é colocado por Jesus, gera em nossas almas necessidades especiais. Necessidades estas que nós podíamos juntar todas numa única palavra, amor. Para cumprirmos, para usarmos do nosso direito de vida e cumprirmos com os deveres de filhos de Deus, nós temos que desenvolver amor. Amor por tudo e amor por todas as criaturas. E é assim que Jesus, na sequência, diz, venha a nós o vosso reino. Este chamamento do Mestre para nós, na verdade é uma conclamação a que cada um de nós possa se engajar num movimento de trazer o reino de paz que foi aqui cantado, de trazer o reino de luz que foi aqui falado, esse de volta para a casa do Pai, com algo maior no coração que todos nós precisamos ter. Na verdade, entre direitos e deveres, teremos muito trabalho a realizar. Há muita coisa a ser feita por nós, para que este mundo seja um mundo de paz, seja um mundo de bênçãos, um mundo de luz a todas as criaturas que aqui se encontram. E quando pensávamos isto a respeito do Pai Nosso, imediatamente nos veio à mente uma frase que gostamos sobremaneira de Saint-Exupéry, quando ele diz, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Está lá aí o Pequeno Príncipe. Está lá Saint-Exupéry falando da responsabilidade por aquilo que cativamos. E resta nos perguntar, o que é que estamos cativando em nossas muitas vidas e nesta vida atual? O que é que estamos amealhando como algo de valor para nós mesmos? E o que é que nós estamos prendendo em nossas redes? Ou quem estamos prendendo junto do nosso magnetismo, cativando com a nossa presença, com a nossa maneira de ser? Sem esquecer que vamos nos tornar eternamente responsáveis por aquilo que guardamos na alma e que seguirá conosco para a eternidade, por aqueles que se ajuntam a nós por simpatia,
por afinidade e que começam a se espelhar em nossas atitudes. Olhem a nossa responsabilidade e será eterna. Porque as nossas ações de hoje, ainda que espelhadas no comportamento de alguém, geram alguma reação, boa ou ruim conforme a ação praticada, mas que terá sim uma marca, uma cicatriz, um registro nos refolhos da alma daquele ser que está na caminhada evolutiva que todos nós estamos fazendo. Buscamos, com certeza, amealhar ou conquistar conhecimentos. Cativamos isso. Queremos conosco o conhecimento. Mas que tipo de conhecimento nós queremos? Ou o que é o conhecimento em si? Há uma frase, num diálogo, de um curta-metragem chamado Nosso Livro, que não pôde ser exibido aqui numa noite desta semana, mas que é algo muito bonito de se ver. Nesse curta-metragem, Marco Caruso, dos diálogos, ele diz algo sobre a cor do conhecimento. E ele diz exatamente isso: a cor do conhecimento é cinza, de letras e papel que se embaralham na noite solitária. O conhecimento é neutro em si mesmo, ele é só acervo. Por isso a cor cinza que é neutra. De letras e papéis que se embaralham nesta noite solitária das nossas muitas vidas, no nosso caminhar, na escuridão da nossa ignorância, mas que vão se somando. Agora, cabe a cada um de nós usar a aquarela de toquinho, talvez, para poder pintar este cinza nas cores que temos como ideal. O que é que estamos fazendo do conhecimento que temos? Usamos, guardamos, o tom cinza permanece ou colorimos com pinceladas do nosso coração, da nossa alma, da nossa vontade, da nossa inteligência? Acrescentamos algo ou ficamos limitados àquelas informações apenas? Usamos-as em nossas vidas ou deixamos-las de lado? O que estamos fazendo com esse conhecimento tão esparso? O mundo hoje, como dissemos, é um mundo onde conhecimento não nos falta. Os meios de comunicação estão aí para enriquecer os nossos acervos. Temos acesso a tudo que assim desejamos, a tudo que quisermos conhecer, a todas as ciências que a Terra neste momento possui. Qualquer um de nós pode acessar, até com relativas facilidades. Não precisamos sair de casa, os computadores estão lá e nos permite entrar na rede, navegar por onde quisermos em busca de conhecimento. O mundo atual, com todas estas possibilidades, como vai? Ao olharmos os noticiários, ao olharmos os jornais, ao sabermos dos acontecimentos nas ruas, quais são as notícias que nos chegam? Dores, crimes, misérias, injustiças, porque parece que é só esse o painel que estão pintando do mundo, da grosseria, da forma humana de ser, daquele que deveria ser humano e ainda não é. Mas nós estamos vendo este mundo ainda atrasado, tão adiantado na tecnologia, na ciência e no conhecimento, porém tão atrasado na conduta de um para com o outro, do seu habitante, dos milhões de habitantes, dos bilhões, dos 7 bilhões de habitantes. E nós vemos isso o tempo todo, e aí dizemos, não tem jeito, está tudo muito ruim, a vida está muito complicada. Parece que nunca tivemos tanta violência, nunca tivemos tanta falcatrua, nunca tivemos tanta irreverência para as coisas sérias, tanta falsificação para tudo que a gente vê. É um cuidado tão grande com todas as coisas. Porém, se olharmos para o mundo antigo, para termos um paralelo,
o que é que vamos observar nos anais da história? Criaturas muito mais grosseiras. Porque se hoje alguém comete um crime contra outra pessoa, isso é noticiado, isso entra na pauta dos juízes e aquela pessoa, de alguma forma, vai responder pela sua atitude. Num passado, invadiam-se cidades, aldeias, aniquilavam-se todas as criaturas, não se tinha piedade de ninguém. Por que interesse? Terras, posses, reinos, títulos. Eram muito mais grosseiros, muito mais impiedosos, muito mais difíceis e talvez muito mais corruptos, porque chegava a pagar o seu peso em ouro para ter algumas facilitações. Então, o homem era muito mais embrutecido. O homem já mudou, porque hoje estas coisas nos incomodam profundamente. E começamos a querer soluções, e começamos a nos unir em movimentos humanos e humanitários para auxílio, para prestação de serviço, para amparar aqueles que não têm a voz, o direito de falar que não lhe é concedido. Outros vão, outros fazem, abraçam várias bandeiras para poder trazer esse homem mais auxiliado, mais amparado, mais beneficiado. Então o mundo está indo adiante, sim, embora o que a gente veja seja algo difícil de ser entendido. Mas, comparando-se, vimos que o nosso passo foi adiante. Disse que nós temos um grande progresso executado em todos os sentidos na face da Terra. As nossas instituições sociais, que até então não existiam, mas que hoje existem, para acudir este e aquele, para dar direito a todas as criaturas, as instituições sociais se fazem presentes, as leis se adaptam, e a cada dia uma nova lei surge para dar mais amparo, para dar mais condição de vida às criaturas. No entanto, nós estamos vendo, no momento, aquilo que Heloísa Pires falou com tanta propriedade, a relação espírito-matéria. Por muito tempo, nos voltamos essencialmente para a matéria, esquecidos de que somos espíritos. Não percebemos isso e muita gente, nos dias atuais, ainda não se sente verdadeiramente espírito. Ainda se vê esse corpo que se consome com o tempo, não percebe que vai transcender a essa matéria e que adentrará o mundo espiritual exatamente como aqui está, com as suas qualidades, com o seu conhecimento, colhendo aí o fruto das suas ações, naquele resultado final de um ciclo que se encerra e outro que se começa. Então, nós vemos que nessa relação matéria-espírito, há algo que nós estamos precisando trabalhar. Se já conseguimos deslanchar em toda a tecnologia e ciência, estamos muito distantes desse mesmo progresso num campo conhecido de todos nós como campo da moral, dos nossos costumes. São eles que precisam ser trabalhados nesse instante, para que o nosso mundo se torne este reino de Deus na terra. Venha a nós o teu reino, mas nós precisamos estar prontos para viver a proposta desse reino, que nós ainda não nos preparamos. E ela é simples, porque Jesus disse: vos dou 2 mandamentos. Ama o Pai e ama o próximo como a ti mesmo. Ele novamente nos fala que o segredo da vida e do bem viver chama-se amor. A mudança dos nossos costumes, a mudança moral, mas essa é a mais difícil, todos nós reconhecemos. Reconhecemos tanto que no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo está escrito a respeito do espírita. Neste processo de mudança, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pela força que empreende em domar as suas más inclinações. Se temos que fazer força, é porque elas têm muito poder dentro de nós.
Se estamos lutando com elas, é porque elas existem. Porque se não existissem em nós, não haveria essa recomendação no Evangelho segundo o Espiritismo. Não precisaríamos de esforço algum se elas fossem tão fáceis. E por que elas são tão difíceis para nós? Porque simplesmente, tudo isto é resultado daquele homem bruto que nós já fomos. Daqueles costumes anteriores de muitas vidas que ganharam um corpo tal dentro de nós que hoje quase que funcionam automaticamente no nosso comportamento. É claro que é mais difícil deixar aquilo que em nós já é automático, que vem tranquilamente, que não precisamos pensar, só agimos, para ter uma atitude pensada, uma atitude modificada. Por isso, para nós, fica mais difícil, mas é certeza, temos que conjugar nesse instante o que é da matéria com o que é do espírito. Precisamos ser esse homem integral que Joana de Ângeles nos chama a apresentarmos no palco da vida como criaturas que cuidam sim da matéria, sabem a responsabilidade, gastam seus neurônios nas conquistas da tecnologia e da ciência, dos conhecimentos humanos, mas que também, muito especialmente, cuidam de si mesmos como espíritos, valorizando a sua razão de ser, podendo encontrar no próprio coração e na própria consciência a lei de Deus, que é a lei de amor. Temos dificuldades, como a humanidade tem tido há muito tempo. Jesus sabia disso. Quando ele diz do Pai Nosso para nós que estávamos lá, quem sabe, presentes, ou para aqueles que trouxeram a nós esta informação. Ele sabia da extrema dificuldade. Ele sabia tanto que mesmo aqueles que estavam seguindo para e passo junto dele naquela caminhada messiânica teriam dificuldades adiante, dificuldade de entendimento dos ensinos que ele estava passando. Então, alguns instantes antes daqueles momentos finais da sua vivência terrena, ele se dirige aos seus discípulos e diz simplesmente: se vocês me amam, cumpram os meus mandamentos. Eu me vou e rogarei ao Pai que vos mande um outro Consolador, que vos fará lembrar todas estas coisas que eu tenho dito, e vos falará de coisas que ainda não conseguis entender, e que ficará convosco até o final, até a eternidade, até o final dos tempos, será para sempre. Ora, quando nós vemos Jesus falando isso, ele acenava com a esperança aquelas criaturas que iriam se sentir órfãs da sua presença, que não saberiam se aguentariam nas pernas, na caminhada que deveriam executar. No entanto, ele diz: eu garanto, outro virá, vos fará lembrar isto, vocês não vão esquecer. Ele trará coisas que o mundo ainda não pode conhecer, mas que na ocasião terá maturidade suficiente para isso, e ficará convosco para a eternidade. Ora, quando ouvimos a expressão de Jesus a respeito do Consolador prometido, que está no Evangelho de João, e que ele diz, ficará convosco para a eternidade, logicamente, nós temos que raciocinar. Homem algum poderia ser, porque os corpos são perecíveis, não podemos ficar para a eternidade junto de ninguém naquela mesma vestimenta física. Se Jesus está falando de algo que ficaria para a eternidade, ele tem que falar de alguma coisa que o tempo não apaga, que a traça não rói, que o ladrão não rouba, que a ferrugem não corrompe. Ele tem que falar de alguma coisa que está superior a tudo isso que nós estamos habituados a perdas. Ele está falando de algo que nos faria lembrar, que relembraria as suas mensagens e nos esclareceria pontos que a nossa compreensão não alcançasse, mas que abriria um leque
de propostas novas e que não se diluiria no tempo. Ele fala do conhecimento. Deste conhecimento que a doutrina espírita trouxe no momento oportuno à humanidade, das verdades reveladas a todos nós. Então, nessa linha do tempo que estamos caminhando, vamos lá para o século XIX. Como estava a humanidade naquela época? O homem estava descrente. O conhecimento do homem era muito, mas era cinza com certeza. Porque ele não conseguia associar a todo esse conhecimento as cores da beleza de Deus em tudo que estava sendo passado. O homem vinha de uma tradição onde os dogmas eram freios, mas aqueles idos do século XIX não representavam mais esses freios, algo que pudesse segurar a humanidade. Ele estava descrente. Ele estava buscando respostas para todas as suas dúvidas, para todos os seus desejos, para todos os seus entendimentos. Ele queria subsídios para ir mais adiante. É nessa época que nós vamos ver dois momentos distintos para nós que estamos aqui absorvendo os conhecimentos da doutrina espírita. Um primeiro momento de 1848 a 1855, onde o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail estava envolvido com a educação na França. A educação de crianças, porque ele sistematizou o ensino na França. A educação de jovens, porque ele os recebia até em sua casa para auxiliá-los. Mas, sobretudo, ele estava envolvido com a educação da mulher. Olha que maravilha, um vanguardeiro na defesa da mulher. Ele queria para a mulher a possibilidade do estudo público, que até então não lhe era permitido. Trabalhou nesse caminho. Era o professor, o pedagogo, apaixonado pela forma de ensino de Pestalozzi, que fazia dos seus dias a razão do seu viver, educar criaturas, numa horizontalidade, porque ele pensava nesta vida melhor, na Terra, que a educação poderia promover. Mas em 55, ele tem contatos com os fenômenos que já estavam ocorrendo desde 1848. E aí o seu interesse se torna grande por observar que por trás daquilo que parecia simplesmente um fenômeno magnético ou eletromagnético, havia, na verdade, inteligências invisíveis, respondendo, interagindo com as criaturas que ali participavam. E uma nova etapa começa para o professor Hippolyte. Uma etapa que, a partir do ano de 1857, é tão forte na sua vida, que não é mais Hippolyte quem vive, é Allan Kardec quem nasce. Ou renasce, porque já tinha tido essa experiência anteriormente. E renasce com a mesma paixão pela educação. E é Kardec quem agora luta, não pela educação na horizontal das criaturas, mas pela educação na vertical, aquilo que faz o homem transcender, aquilo que faz o homem espiritualizar-se. E é por conta disso que ele gasta milhares de palavras para compor livros que ficariam como rastros seus para vencer os séculos, porque são verdades que o tempo não apaga. Estava ali a obra da codificação trazida por esse homem incansável, que se colocou na disponibilidade dos espíritos para auxiliar outras criaturas, porque entendia ele que o reino dos céus poderia um dia sim se estabelecer na terra, quando o homem tomasse o devido lugar que lhe é permitido por Deus, quando os bons não mais se omitissem diante dos maus. Encontramos todas essas questões em O Livro dos Espíritos.
quando ele chama a nossa atenção para a vivência que precisamos ter. Neste momento, após o lançamento do Livro dos Espíritos, Kardec faz algo que muito bonito apresentado no livro, que é pouco lido e muito menos ainda estudado pelos espíritas, chamado Uma Viagem, a Viagem Espírita em 1862. Viagem Espírita em 1862. É o diário de viagem de Kardec. É o diário que ele mostra. Interessante que na introdução desta obra, que o Wallace Leal faz, ele diz que esta obra deveria ser estudada nas casas espíritas, na formação dos grupos espíritas, na formação dos estatutos das casas espíritas. Porque ali Kardec traz informações preciosas para os espíritas. E o Wallace Leal diz, começa aí o ato dos espíritas, parafraseando o ato dos apóstolos, que começa após a morte de Jesus, quando os apóstolos começam a sair, levando a boa nova, levando a mensagem do Cristo a todas as criaturas, vencendo longas distâncias, caminhadas difíceis. Então, Kardec começa ali o ato dos espíritas. É a primeira viagem que ele faz, em outono de 1860. Vai ele a Lyon. Lyon é sua terra de nascimento. Não sei por que razão talvez escolhesse ele Lyon. Seria para ver a receptividade daquela nova mensagem, da boa nova trazida pelos espíritos? Não sabemos, mas ele vai a Lyon. Lyon houvera sofrido uma intempérie muito grande, enchentes, destruiu a casa que Kardec morou, destruiu a estação de águas onde sua mãe descansou e onde ele nasceu. Ele reencarnou naquela estação de águas. Tudo isso foi destruído por uma enchente. E ele vai ao único centro espírita de Lyon, que já estava lá funcionando. O centro espírita brotou. Este centro era dirigido por um casal, o senhor e a senhora de Ju. Vejam que aí nós temos uma mulher na direção do centro espírita, numa época em que mulheres estavam à parte. E Kardec visita esta casa, na ânsia de levar a estes espíritas que começavam a formar os núcleos espíritas, um incentivo, um ânimo novo, uma alegria de viver. Ali ele realiza suas palestras, ali ele tem a grata satisfação, e como narra a própria obra, de que só por este fato que ele presencia, valeu a pena tudo que ele tinha passado. Porque ele encontra naquela casa, que é dirigida por um operário, é interessante narrar o aperto de mão do homem operário de mãos calosas e grosseiras, com Kardec, o professor, o pedagogo, de mãos delicadas. E eles se tocam como irmãos, como companheiros, como pessoas que têm o mesmo interesse. E ali também ele presencia a nobreza e os operários juntos, sentados lado a lado, apertando-se as mãos, cumprimentando-se, sem preconceitos, sem distinções, todos nivelados na horizontalidade, como criaturas aprendizes do bem. E ali Kardec passa algum tempo, volta para Paris. Um ano depois ele repete a viagem, a segunda viagem que ele faz, também no outono, quando as folhas de plátanos começam a cair pelas ruas de Paris. Ele sai, enfrentando o frio, a intempérie, para levar ensinamentos, conhecimentos, e vai verificar o aumento dos núcleos espíritas, todos se ajudando mutuamente,
para terem uma possível linha de conduta, de ensino, de entendimento sobre aquela doutrina abençoada que lhe chegava às mãos através do Livro dos Espíritos. Faz a terceira e última viagem, 1862, outra vez outono. Esta viagem é mais longa, dura 6 semanas. Ele visita mais de 20 núcleos espíritas e faz mais de 50 palestras. Naquele momento, enfrentando neve e friagem, quando nós pensamos a época, vamos pensar nos cabriolés, vamos pensar nos coches. Não eram os nossos carros com ar-condicionado para enfrentar o tempo, para enfrentar a friagem. Ele enfrentava tudo isso, um homem já com mais de 60 anos. Hoje, quando nós falamos em 60 anos, somos crianças. A longevidade se estendeu, mas há um tempo atrás, 60 anos era pesado. E ele já tem tudo isso, enfrentando tanto trabalho. O interessante é que Kardec anota que naquele primeiro encontro, em 1860, diz o Wallace Leal, ali surgia o primeiro encontro de dirigentes espíritas, no momento em que Kardec cumprimenta o amigo, aquele companheiro de doutrina, o senhor de Ju com a sua esposa, no momento em que as mãos se tocam e que eles o recebem à porta da instituição, convidando a entrar, é o primeiro encontro de dirigentes espíritas, porque vão para falar da proposta do Espiritismo. Do Espiritismo, a que viestes? Estão eles lá discutindo tudo isso. Kardec, quando assoma a tribuna daquele centro, também inicia o primeiro momento, a primeira forma de pregação, de orientação, de esclarecimento dos ensinos espíritas, da tribuna. Começam ali essas práticas de expositores, que são os que vão cumprir o ato dos espíritas. Aqueles compromissados com a doutrina, que ao longo do tempo vem surgindo, e que não se cansam para falar, para estudar, para apresentar um outro ângulo, uma nova faceta, uma visão que se adequa ao nosso momento atual. São esses que assumiram compromissos com a espiritualidade e que vão, e que percorrem, e que deixam, como disse Kardec, com seu suor, com lágrimas, com injustiças, porque ele relata as injustiças que sofreu, as perseguições, as pedradas que levou. E ele diz que de cada pedrada ele passava, ainda que elas parecessem muito grandes no seu caminho, quase intransponíveis, ele continuava, ele persistia, ele perseverava, porque esse deve ser o perfil daquele que abraça a doutrina espírita. Perseverar, perseverar na fé, perseverar no conhecimento, perseverar na atitude, ainda que tudo pareça diferente, ainda que olhem com maus olhos. Eu gosto muito quando a irmã Rosália, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, se não me engano é item 10, ela fala do que seria o nosso comportamento como caridade. E eu já falei isso e vou repetir sempre. E isto me lembra uma figura que vocês também vão poder observar. Existe um bibelô, um brochinho, um desenho de 3 macaquinhos. Um que tampa a boca, o outro os ouvidos e outro os olhos. Existe isso. E quando eu li esta página de irmã Rosália, eu nunca mais esqueci, porque eu ainda sigo o método mnemônico e eu ajunto coisas para guardar na memória. Então, irmã Rosália diz que o verdadeiro espírita, aquele que pratica a caridade em si, é aquele que é capaz de não ver, ela recomenda, não veja o sorriso de desdém no rosto do outro.
E como a gente vê aquele risinho de canto de lábio, de boca, é um sorriso de desdém. Ela pede: não veja. Não ouça a palavra áspera que o outro lhe destina. Não fale aquilo que possa ferir o outro. Esta é a caridade. Este é o comportamento do espírita. Isto fazia Kardec. Isto nos aconselha irmã Rosália no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nestas viagens, Kardec fala algo muito interessante e que nós podemos usar para reflexão e análise de nós mesmos. Ele dizia que algumas pessoas estavam seguindo ou se iniciando no Espiritismo porque simplesmente elas compreendiam muito facilmente aqueles ensinos que estavam sendo trazidos. E alguém lhe questiona: professor, mas por que é que algumas pessoas têm tanta facilidade de compreensão desses ensinos? Aceitam prontamente. E ele explica: são espíritos que estão trazendo já a bagagem do passado. São espíritos prontos. Isso para eles já é uma realidade. Aí nós vamos nos lembrar de Dr. Bezerra de Menezes, quando ganha o livro dos Espíritos, e lendo naquele bonde em direção à sua casa, e antes de ler até em conflito consigo mesmo ao pensar: será pecado? Não será pecado eu ler isto? Ele era católico, uma pessoa fiel aos seus princípios. E ele começa a ler assim: meu Deus, mas parece que eu já conheço tudo isso. Aquilo era nítido para aquele espírito. Então Kardec diz que todo aquele que hoje tenha a facilidade do entendimento, a facilidade de passar esse entendimento, de esclarecer outras criaturas de forma limpa, não é um espírito chegando agora nesses ensinamentos. Isso já está nele. É o conhecimento que não está cinza, está colorido, está ativo pela vivência daquele espírito. Mas ele diz algo também, de que mesmo aquele que de início não demonstrasse facilidade ou aceitação, que com o estudo constante dos ensinamentos da doutrina, ele passaria a ver com clareza. E quantas vezes nós já ouvimos pessoas dizerem: puxa, a gente está fazendo o livro dos Espíritos pela terceira, quarta vez. Quantas vezes já vimos essa questão? E olha que maravilha! Nós não sabíamos disso ainda. Parece que não tinha enxergado. Não estávamos prontos. E agora estamos. Por isso o espírita não pode parar de se instruir. Constantemente, incessantemente. Porque é isso que vai dar a todos nós a facilidade do entendimento do Espiritismo. A que viestes? A que se destina essa doutrina na face da terra? Então, Kardec chama a nossa atenção. Ele está ali fazendo o seu papel. E nós? Estamos fazendo o nosso? E nós? Estamos mesmo trabalhando por esse reino dos céus na terra? Ou estamos esperando que de alguma forma a espiritualidade resolva isso por nós? Vou repetir aqui uma pequenininha história que Divaldo contou um dia desse no programa Transição Espírita, aos domingos, 3 horas da tarde, na Rede TV, se não me engano, se eu estou bem lembrada. Ele contou um fato, e esse fato me marcou profundamente. Envolve Chico, e tudo que envolve Chico chama a nossa atenção, porque é o exemplo no nosso território brasileiro do comportamento do verdadeiro espírita, do verdadeiro cristão. Então ele contou que Chico, lá na sua mocidade, ele estava entusiasmado com a possibilidade de materializar espíritos. E nós sabemos dessa fase da vida dele, junto de Ranieri, junto de Peixotinho, fazendo com que os espíritos se materializassem. Tinham ectoplasma, podiam fazer isso. E então um espírito amigo disse: olha, Chico, se vocês desejam mesmo, se preparem
E nós vamos ajudar e vocês vão poder realizar esse trabalho. E muitas materializações aconteceram. Talvez para que fossem fotografadas, nós tivéssemos acesso hoje. Talvez para que a gente soubesse desse mecanismo nos dias de hoje. Porque Kardec também já disse, a fase da curiosidade já passou. Ele falou isso no século XIX. Estamos vivendo a fase da filosofia, que era o conhecimento. A fase que virá é a da aplicação. E quando conheceríamos esta fase da aplicação? Quando nós estivéssemos aqui reunidos numa noite como hoje, nós estivéssemos prontos para fazer o melhor em nossas vidas. Mas Chico vai e feliz da vida realiza os trabalhos, até um dia em que Emmanuel não é fácil. Emmanuel chegou, a gente se prepare. Porque, eu já disse, eu tinha muita vontade um dia no mundo espiritual vislumbrar Emmanuel, mas já desisti. Porque eu tenho medo. Ele é muito rígido e a gente tem muitas faltas ainda para se corrigir. Então, ele chega e diz, Chico, espera um pouco. Você está aí envolvido com esse trabalho de materialização, querendo toda hora materializar os espíritos. Quando, na verdade, a nossa tarefa de espíritos é desmaterializar o homem. Então, você acabe com isso e vamos àquilo que vai desmaterializar o homem. Chico, obedientíssimo, acabou os trabalhos de materialização. Kardec diz que muitos precisam do fenômeno, mas que na medida em que os conhecimentos chegam, nós podemos ir abrindo mão disto. Porque o conhecimento abastece nossas almas, porque o conhecimento que a doutrina traz é o consolador prometido por Jesus, para amenizar as nossas dores, clarear os nossos caminhos, despertar as nossas consciências na atitude melhor da lei de Deus que está aí impressa. Então ele fala, e Chico cumpre fielmente esse momento. Vamos lembrar Kardec quando ele diz da característica do momento onde teríamos que aplicar os conhecimentos espíritas. Esse vai haver uma característica no povo. Teremos adeptos que nada viram, que não têm a percepção mediúnica e que, no entanto, pelo simples conhecimento, aceitam e começam a mudar a sua conduta moral. Esse é o momento da humanidade, pelo menos no nosso território brasileiro, vinculada aos ensinamentos do Espiritismo, a prática. Se vos dizeis espíritas, sede-os. E a prática é interior, porque o Espiritismo veio deixar essa visão exterior, nos fazendo arremeter de dentro de nós para o mundo o melhor. De dentro de nós para o mundo as melhores energias, as melhores vibrações, o melhor comportamento. Isto veio fazer. A que viestes, Espiritismo? A educar o espírito para uma vida melhor, para um conhecimento da imortalidade, o conhecimento de Deus, a possibilidade das muitas encarnações, a nossa chance de comunicação com aqueles que não estão na mesma dimensão material que nós mesmos. Mas, sobretudo, aquilo que Kardec bateu especialmente na sua terceira viagem, a de 1862, quando ele preparava todos os seus discursos em cima de uma única palavra: caridade. Por isto que está escrito para nós, e precisa estar em nossa alma gravado: fora da caridade não há salvação. A salvação dos erros, dos enganos, dos comprometimentos que nós mesmos viemos fazendo por muito tempo. Assim, pensemos nisso tudo. Estamos vivendo uma semana do livro. Os conhecimentos a mancheia nos chegam. Nós temos possibilidades do acesso. O que estamos fazendo com isso que a espiritualidade está entregando em nossas mãos? Onde estamos aplicando os ensinamentos que a doutrina espírita está nos trazendo? Assim nós poderíamos dizer que o Espiritismo com Jesus
Uma expressão que hoje lemos ainda à tarde no estudo da obra de André Luiz que estamos fazendo, da mediunidade com Jesus. Hoje vemos Espiritismo com Jesus. Poderíamos usar a mesma expressão se perguntássemos: Espiritismo, a que viestes? E o Espiritismo, como doutrina, pudesse nos dizer, como Jesus disse: vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Para sermos felizes, para sermos dignos filhos de Deus, comprometidos com a vida, com o bem, com a paz. Queremos deixar o nosso agradecimento a Jesus, nas palavras de Emmanuel, que é o nosso escolhido de sempre, embora saibamos da responsabilidade de nos vincularmos às propostas de Emmanuel. E ele diz o seguinte, que seria o nosso ideal. Acredito que nós, que estamos aqui hoje, com essa liberdade de fala, com essa liberdade de entrar e sair, com a possibilidade de estarmos aí na televisão, nas ruas, sem esconder a nossa proposta de vínculo espiritual. Ele diz: Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós, pelo reconforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil quanto aquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta o apoio interior para a solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém nos pode subtrair. Por tudo isso, e por todos os demais tesouros de esperança e amor, alegria e paz, que nos enriqueces a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que louvamos a tua infinita misericórdia, hoje e sempre. Que Deus nos abençoe. Marina, em nome do Centro Espírita União e Caridade, de todas as casas espíritas que a USE Intermunicipal de Taubaté representa, queremos agradecer a sua belíssima apresentação na noite. Muito obrigada. Solicitamos agora que a senhora Regina Alonso faça a prece de encerramento. Tudo aqui. Uma prece de agradecimento tem que ser muito resumida. Então vamos juntar os nossos corações para dirigir os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, até nosso irmão maior Jesus, e agradecer. Agradecer por esse ensinamento dessa noite, por tudo que temos aprendido durante essa 17ª semana do livro. E pedimos, Deus, coragem, vontade, ânimo, para colocar tudo isso em prática, para podermos pintar com cores magníficas e bonitas as tristezas das pessoas que nos acercam, que chegam às nossas casas espíritas, muitas vezes querendo apenas um pouco de atenção. Que a nossa caridade consiga suprir muitas das necessidades dos nossos familiares, essa caridade que é às vezes um sorriso, uma palavra, um abraço. Todos nós nessa noite nos sentimos abraçados por essa palestra maravilhosa, por esse pensamento de Emmanuel, por essa conclusão da professora Marina. Obrigada, Pai. Obrigada a todos os mentores dessa Semana Espírita. Obrigada, Jesus. Que todos possam partir dessa casa em paz, tranquilo
e refletindo muito sobre tudo. Que assim seja, graças a Deus. E sempre